Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para ter mais agora um capítulo sobre os contratos em espécie do Código Civil. E hoje a gente vai falar sobre o contrato de locação. É um contrato extremamente famoso. Todo mundo já deve ter passado alguma vez na vida por um contrato desse. E aí é muito importante a gente observar algumas diferenças, principalmente no que diz respeito à diferença da locação com a compra e venda, tá? Então já fica aqui a primeira observação. Quando a gente fala de compra e venda, a gente fala da entrega do valor e aí em troca a gente tem lá o bem adquirido no patrimônio. Na locação, na verdade, existe uma contraprestação com relação ao bem que está sendo utilizado. Então vamos partir do conceito de locação. Quando a gente fala de locação, a gente está lá no artigo 565, onde a gente tem a figura do locador, que vai ceder a outra pessoa, que é o locatário, por tempo determinado ou não, depende de como esse contrato está sendo realizado, o uso e gozo da coisa não fungível mediante uma remuneração chamada de aluguel. Por isso que a gente não fala que é contrato de aluguel, é contrato de locação. O aluguel simplesmente é a remuneração, a contraprestação referente a este contrato. Vamos dar uma olhada na natureza jurídica do contrato de locação. Ele é um contrato bilateral porque ele gera obrigações recíprocas entre as partes. Então, o locador entrega o bem, o locatário tem a contraprestação do pagamento do aluguel. Ele é oneroso porque existe a remuneração do aluguel. Ele é consensual porque ele só vai ser feito só vai ter aperfeiçoamento se realmente as partes determinarem qual que é o valor disso e qual que é o bem que está sendo locado. Contrato comutativo porque ele tem lá as suas prestações e a gente já sabe qual é o valor dessas prestações. Não solene, por incrível que pareça, em regra geral, é um contrato não solene, tendo em vista que não há escritura pública ou forma escrita. A gente pode ter contrato de locação até de forma verbal, tá? Então, a lei não exige nenhum tipo de solenidade com relação a isso. Execução continuada. Por que execução continuada? Porque o cumprimento se vai dando no decorrer do tempo, não é um contrato de pagamento à vista, né? É um contrato onde as prestações vão sendo pagas no decorrer dele. Paritário por adesão, as cláusulas podem ou não virem a ser discutidas. Prazo determinado ou indeterminado, depende aí do que as partes vão convencionar com relação a isso, tá? O que as partes vão determinar a título de prazo. Então, essa seria a natureza jurídica com relação ao contrato de locação. Com relação aos elementos desse contrato de locação, a gente tem a figura do locador, que é quem dá o imóvel em locação. A gente tem a figura do locatário, que é o inquilino, né? Aquele que recebe o bem em locação e, em contraprestação, efetua o pagamento do aluguel. Nós temos a coisa. A coisa, a gente precisa observar que ela tem que ser algo infungível, tá? Ela não pode ser substituída por outra, nem da mesma espécie, qualidade ou quantidade. Por isso que ela precisa ser algo infungível, tá? Se você, porventura, não tiver algo, se ela for algo fungível, a gente não vai estar falando em locação, a gente vai estar falando em empréstimo. Por isso que para o contrato de locação, coisa infungível. A contraprestação com relação a este contrato é o aluguel, tá? É aquilo que vai ser dado em troca, tendo em vista o imóvel que está sendo locado. Isso pode ser tanto em dinheiro como qualquer outro tipo de bem, tendo em vista que não existe nenhum tipo de formalidade nesse tipo de contrato, tá? Com relação a esses reajustes, isso pode ser feito pelo que as partes determinarem. A falta do pagamento do aluguel gera lá eventual ação de cobrança. E é necessário o consenso entre as partes. Esse contrato ele precisa ser realmente livre e espontâneo para que a colocação possa ser, então, de forma perfeita neste contrato. Algumas espécies com relação ao contrato de locação, tá?
Com relação à locação dos bens móveis, elas seguem as mesmas regras do imóveis, só que nos bens móveis elas são 100% reguladas pelo Código Civil, tá? Então a gente tem lá os artigos do Código Civil que determinam essa questão da locação dos bens móveis, que é o que eu falei, o bem precisa ser infungível, o prazo de locação é determinado pelas partes, o valor da locação é determinado pelas partes, tudo isso que regulamenta é o Código Civil. Com relação aos bens imóveis, em alguns casos nós temos lei própria, tá? Então, por exemplo, imóveis, nós temos lá a Lei Especial 8245 de 91, que é a lei do inquilinato. Quando a gente fala de locais que estão voltados para a agricultura, nós temos o Estatuto da Terra, nós temos também a lei de locação, que fala no seguinte, dos imóveis públicos, que são regulamentados pela lei de licitação, as vagas autônomas de garagem, que são regulamentadas pelo Código Civil, espaços publicitários e outdoors, que também são regulamentados pelo Código Civil, a alocação de apartes, hotéis, flats, que são regulamentados pelo Código Civil e pelo CDC, e o arrendamento mercantil e o leasing, que tem lei própria, tendo em vista que são fins tributários, tá? Então, para os bens móveis, nós vamos sempre seguir o Código Civil. Para os imóveis, nós vamos precisar observar de qual imóvel que nós estamos falando para verificar a possibilidade de existir legislação própria ou não para isso. Dentro da lei do inquilinato, a lei de locação 8245 de 91, eu ressalto a ação renovatória, que é aplicada sempre para os bens que tenham lá uma função comercial. Então, bens comerciais que estão locados. Comércio a gente pode entender tanto como uma loja como uma indústria. E aí elas são resguardadas pela Lei 8245 de 91. Vamos dar uma olhadinha no conceito dessa renovatória, que ela visa proteger o fundo do comércio, que foi criado pelo empresário, tendo em vista que ali ele já trabalhou aquele ponto, ele já criou a sua clientela, ele já fez certos investimentos, e por esse motivo ele tem esse respaldo. Quais são os requisitos para essa locação, para esse contrato para essa ação renovatória? O contrato tem de ser renovar e ele precisa ser escrito, tá? Por prazo determinado. Prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma de prazos ininterruptos seja maior de 5 anos e o locatário esteja explorando o seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos, tá? Isso tudo quem fala é o artigo 51 da 8245 de 91. Ainda na renovatória, nós temos lá, o direito à ação renovatória pode ser feita pelos sucessores da locação. Se existir uma sublocação, é o sublocatário que vai poder mover a ação. Em caso de sociedade, a ação pode ser proposta tanto pela sociedade como pelo locatário. Na dissolução dessa sociedade, aquele que fique subrogado pode mover desde que continue no mesmo ramo, tá? O direito de renovação se estende às indústrias, às sociedades civis, tudo aquilo que tiver fins lucrativos. E o direito de renovação decai no prazo de 6 meses a 1 ano, anteriores à data da finalização do prazo do contrato que está em vigor. Então, por isso que o prazo precisa ter lá o contrato precisa ter prazo, tá? Precisa ser por prazo determinado. Então, aqui tem um gráfico com relação a isso, né? A gente tem lá um contrato de locação que foi celebrado. Esse contrato tem prazo de 6 anos. Foi celebrado em 2013. Então, com base na Lei 8245 de 91, no artigo 51, a partir do momento que o comerciante exerce a mesma função, há mais de 3 anos, está no mesmo espaço, mesmo local, de prazo ininterrupto de 6, ele pode, então, pensar aí numa ação renovatória com relação ao aluguel. E se a sublocatária existir, ela que passa a ser lá a autora de uma eventual ação renovatória. Algumas obrigações do locatário, que está no 569. Ele tem que servir-se da coisa alugada por aquilo que foi determinado no contrato
e cuidar como se sua fosse. Efetuar o pagamento do aluguel, porque o inadimplemento pode gerar eventuais ações de cobrança ou até mesmo o despejo. Levar ao conhecimento do locador qualquer tipo de turbação que tenha e restituir a coisa ao final, salvo de qualquer deterioração e da forma exatamente como ele recebeu. Uma diferença entre os outros contratos. Do comodato e o mútuo, a principal diferença é que o mútuo e o comodato são contratos de empréstimo. Então, seria diferente da locação, tá? Eles são contratos gratuitos. E o arrendamento, que é a locação de bens imóveis e rurais, tá? Ela não pode ser confundida com a locação, tendo em vista que ela tem legislação própria com relação a isso. Pois muito bem, essas são as minhas dicas sobre contrato de locação. Espero ter ajudado e sanado eventuais dúvidas que existem. Fica aqui os nossos contatos, as nossas redes sociais. Não esqueçam de seguir o blog e não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube e acionar o sininho. Assim, toda vez que tiver vídeo novo, você será comunicado com relação a isso. Nos encontramos no próximo. Até!